Oi! Hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês a minha opinião sobre os últimos livros que eu li. Mais especificamente, eu montei uma TBR com os livros de fantasia que ou são lançamentos recentes ou estão pra lançar nas próximas semanas, livros que já estão em pré-venda. Eu peguei esses livros pra ler e compartilhar com vocês se vale a pena, se não vale, o que eu achei desses livros, pra ver se você se interessa também, quer saber mais sobre a sinopse, sobre o que você pode encontrar nesses livros. Eu vou compartilhar a minha opinião com vocês. Já adianto que eu estava numa ressaca lascada esse ano. Tá sendo muito difícil meu ano de leituras. Eu não tinha encontrado nenhum livro que me fizesse apaixonar completamente. Eu não tinha nenhum livro favoritado até então. E essa TBR resgatou o meu saldo de vida. Resgatou a minha alma pro meu corpo. Porque eu li 4 livros e 3 desses livros foram incríveis. E um deles foi favoritado. E eu tô muito feliz, inclusive, porque eu tô percebendo que o cenário de fantasia no mercado editorial brasileiro tá muito interessante. Tem muita coisa legal saindo. As editoras estão investindo mais no gênero da fantasia, até nas fantasias mais épicas, que normalmente era publicada muito alguns anos atrás, mas depois ficaram super esquecidas. Acabava que não vendia muito, né? Não tinha muito investimento das editoras, agora estão retornando, tá tendo muita coisa. Eu, como leitor ávido de fantasia, eu tô muito contente. Eu estou vivendo o meu melhor momento. Então, eu li assim, seguidão, um atrás do outro. Eu estou naquele gás de fantasia e tô muito feliz com essas leituras e eu vou compartilhar todas com vocês. A primeira delas, vou começar com o meu livro favoritado já. O melhor livro dessa TBR que eu li, que foi 5 estrelas, favoritado, incrível, espetacular, maravilhoso, todos os elogios possíveis, que é também um livro muito aguardado, é o Sangue sobre Bright Haven, de M.L. Wang. Essa autora aqui já era uma autora famosinha lá fora pelo outro livro dela, que é o Sword of Kaigen, que também vai ser publicado eventualmente aqui no Brasil, e depois saiu esse livro que, de prior ele era independente, depois ele foi adquirido por uma editora, aí foi publicado tradicionalmente, e agora ele veio para as nossas mães. Esse é um livro de fantasia único, olha que sabor, não tem continuação, não tem livro 2, não é trilogia, a menos que a autora resolva reformar a cozinha, mudar o piso da cozinha, fazer uma piscina na casa dela. Aí pode ser que um dia surja. Até então é um livro único mesmo. Eu acho que é uma história fantástica, que ela tem começo, meio e fim, ela fecha bonitinho. Não tem porquê. Na verdade, assim, deixa uma brecha, tá? Pra ter continuações, mas eu acho que não vai ter, não. Como livro de fantasia único, ele funciona muito bem. E esse livro a gente vai ter uma protagonista, uma personagem principal, que é a Sayona, mas também vai ter uma participação muito grande, que é um outro personagem que eu considero sim um outro protagonista do livro, que é o Tomel. Aqui nesse universo a gente tem essa cidade, essa metrópolis, essa capital que é protegida por uma redoma mágica que guarda essa cidade de um mal que existe lá fora chamada flagelo. É tipo uma energia, uma luz branca assim muito forte que ela vem e consome a pessoa. Ela fala que tira a pele do corpo da pessoa, desintegra a pessoa, derrete os ossos da pessoa e explode sangue pra todo canto. Um negócio bem violento, assim. Esse flagelo, você pode estar andando, vivendo a sua vida lá do lado de fora e de repente você é consumado por ele. Então, essa cidade, ela tem essa retoma mágica que protege os habitantes dela desse flagelo. Só que existem tribos que vivem fora dessa cidade, que são os Quen. E o Tomel, que é um desses personagens, ele faz parte dessa tribo, e o prólogo, o primeiro capítulo do livro, já é ele chegando com a família dele, tentando atravessar essa zona muito perigosa para chegar dentro da cidade são e salvo. Só que daí toda a tribo dele é consumida pelo flagelo, só sobra ele. Ele chega vivo, na verdade ele com um bebezinho de colo, que é uma sobrinha dele, chega vivo, consegue entrar naquela cidade, e depois anos se passam, a gente vai acompanhar ele já mais adulto. A Sayona, ela já é uma moradora ali de dentro, e esse é um universo onde ele é basicamente governado por esses arquimagos, esses magos muito poderosos, e ela vai passar por um teste para ela conseguir entrar dentro desse departamento governamental, trabalhar ali, e é um teste assim, é uma área, na verdade, todo esse ambiente de poder, de estudo, de pessoas do mais alto escalão, é tudo homens. Então ela é a primeira mulher que vai conseguir ter essa oportunidade de fazer essa prova, de entrar, de passar e de trabalhar ali. Ela consegue passar logo no comecinho do livro, e ela vai trabalhar em pesquisa científica da magia, num projeto que eles estão ali de expandir essa barreira da cidade, aumentar ainda mais, porque a cidade tá ficando pequena, tá tendo muita população, né? O controle populacional ali não tá tendo muito efeito, então eles precisam aumentar essa barreira da cidade. Só que, à medida que ela vai começar a trabalhar de fato nesse ambiente, nesse magistério, ela vai começar a descobrir os podres do governo, e ela vai descobrir a verdade sobre as pessoas que estão ali dentro, sobre essa magia, e é maravilhoso quando você vai descobrindo essas coisas. O caminho dela vai se cruzar com o Tomel porque ele se torna faxineiro desse prédio do governo,
governo e, por um acaso, aí no meio de uma discussão, ele acaba sendo direcionado para ser o assistente da Sayona. Eles vão trabalhar juntos e ela vai descobrir, obviamente, muito mais o potencial dele, né, como essa... Porque esse povo dessas tribos, eles são muito rebaixados ali na sociedade. Eles só fazem esses trabalhos braçais, né? Enfim, eu vou falar mais sobre isso mais pra frente. Mas assim, esse livro surpreendeu todas as expectativas que eu tinha sobre ele. Na verdade, eu nem sabia o que esperar dele. Ele foi muito mais do que eu já não esperava. Eu não sabia também sobre o que ele seria em relação à ambientação, qual seria a vibe do negócio aqui. E ele é uma fantasia muito mais urbana, com bastante dessa coisa científica, sabe? De estudos. E a forma como eles praticam a magia aqui é um jeito muito complexo e precisa de muito estudo. Então vai ter bastante esse aspecto, sabe? Basicamente eles têm essa máquina aqui de escrever com essa bola aqui, né? Eles escrevem um feitiço que eles querem, tipo, queremos fazer uma cumbuca pegar fogo. Então eles escrevem lá, cumbuca vai pegar fogo. Digitado esse feitiço que eles querem fazer, eles vão, através dessa bola aqui, acessar esse ambiente chamado Outro Reino, que é um plano espiritual. Eles dizem ali que é um plano de onde vem toda a magia, de onde vem essa energia. Aí eles vão colocar coordenadas, que basicamente vai encontrar uma área nesse plano espiritual, que é o Outro Reino, onde tem muita energia. Ele vai aparecer aqui nessa bolinha, como se fosse um visor, só que ele aparece em tons de cinza e branco. Então, onde tem branco é onde tá muita energia, onde tá cinza é tipo área cinza, né? Não tem nada ali. Então eles precisam escrever o feitiço, procurar a energia nesse Outro Reino, e daí sim dar o enter para fazer esse feitiço, que ele vai puxar a energia desse Outro Reino e vai fazer o feitiço acontecer. É um pouco complexo? É um pouco complexo. Fiquei muito confuso no começo, fiquei totalmente Nazaré calculando. Tem um glossário aqui no final que é muito bom, que ajuda você a entender melhor como funciona esse sistema de magia, com os termos e tudo mais. Mas assim, com essa minha explicação, vai seguro que você vai entender tudo que tá rolando ali, tá? Eu achei muito criativo. Eu nunca tinha visto isso em nenhum outro livro. Eu achei que é um sistema de magia que, por exemplo, para você conseguir fazer esses feitiços, é meio que tipo fazer programação de HTML, programação de site. Então você precisa ser uma pessoa estudada, primeiro de tudo, né? Você precisa entender como programar esses feitiços para você não fazer merda. Eles até falam assim, você tem que fazer certinho, porque se você puxar muita energia o negócio explode, você causa desastres, pega fogo. Se você faz com menos, o feitiço não funciona. Aí tem várias regras ali que eles precisam seguir, né? Várias leis, e tem livros que ensinam você a se aprimorar nessa coisa do feitiço. Então é um tipo de magia muito científica. Eu achei isso muito legal. Mas ao mesmo tempo não é uma magia utilizada pra fazer, tipo, as pessoas não têm poderes, sabe? Usar essa magia pra batalhar. Eles usam essas energias e todo esse sistema pra canalizar essa energia que eles trazem e levar pra cidade. Então eles usam a magia pra ter eletricidade, eles usam a magia pra fazer os carros funcionar, pra fazer a água correr nos canos. Então a magia, ela é integrada na sociedade, no dia a dia, nas coisas mais básicas. Tanto que se acaba essa magia, se para de funcionar esse sistema deles aqui, acaba a energia, acaba tudo e a sociedade entra em caos, né? Então eu achei muito interessante essa execução, a aplicação que a autora deu pra essa magia. Esse livro me sugou desde o primeiro capítulo, essa cena que o Tommy tá fugindo junto com a família dele, que começa já bem sangrenta ali logo no começo. Gente, dá pra ouvir a orquestra tocando a música cinemática ali no começo, é muito bom. E daí a gente já tem a Sayona fazendo a prova e tentando entrar. Nossa, tudo nesse livro é muito convidativo, você já chega assim, com sangue no zóio, querendo muito saber. Eu amei muito a trajetória da protagonista, desde quando ela entra nesse departamento de pesquisa, desde quando ela conhece o Tommel, mas tem duas coisas específicas aqui que brilham muito e que tomam, na verdade, o grande escopo da história, que é a relação dela com o Tommel e é a dinâmica dela com os colegas de trabalho, que, voltando nessa coisa, ela é a única mulher dentro de um ambiente de trabalho só populado por homens, num ambiente completamente machista, uma sociedade machista, onde as mulheres elas só servem pra ter filhos e cozinhar e lavar roupa e ajudar em casa com os maridos, né? Elas são basicamente isso, elas não têm função na sociedade em cargos poderosos, em cargos de pesquisa, em cargos de inteligência, né? Então ela já chega ali sendo basicamente ignorada e debochada, diminuída, sabe? Eles não acham que ela é capaz de fazer muita coisa. Eles ficam toda hora desprezando e desconsiderando. E isso, vocês não têm noção o quanto isso dá raiva, quanto dá vontade de entrar nesse livro e esfregar a cara desses personagens no chão. Mas assim, é um sentimento de raiva bom, porque você tá aproveitando a leitura, o livro tá te fazendo sentir coisas genuínas. Não é uma raiva que você fica com raiva do livro, sabe? Você fica com raiva dos personagens, da injustiça que ela tá passando. O livro tem muito dessa coisa, no geral a gente vai vendo, de preconceito, sendo o machismo, sendo a xenofobia, que também depois o Tommel vai passar, porque toda essa tribo dele, dos Quen, o povo que mora fora da bolha da cidade, eles são vistos meio como selvagens, assim,
como tribos selvagens, né? Então, os poucos que conseguem entrar ali na cidade, eles trabalham nesses cargos de faxineiro, de indústria, de mineração, de só os cargos menores, assim, vamos se dizer, né? Eles são vistos basicamente como animais, sem direitos nenhum. Eles moram, tipo, nas favelas ali da cidade, sabe? Então, você também vai ficando com muita raiva pela forma como eles são tratados, principalmente quando a gente começa a ver o desenvolvimento do Tomo e ver que ele é muito mais inteligente do que a sociedade fala que ele é, sabe? Principalmente quando ele tá em conjunto ali com o protagonista e toda a dinâmica dos dois, ele é incrível. Os dois são muito fofos juntos, assim, não é uma relação necessariamente de romance, vai ter um toquinho bem de nada, assim, um vento, tá? Um vulto ali no final da história, mas em grande parte é mais uma relação deles se descobrindo e tendo carinho muito grande um pelo outro, sabe? Uma comparação muito rápida que, principalmente nessa coisa da Sayona no laboratório e cientistas e tal, me lembrou muito uma questão de química, que é a mesma dinâmica, assim, a gente tem essa mulher cientista num ambiente só de homens e numa época mais antiga, onde tem muito machismo, né, muito preconceito ali, enfim, algumas coisas me lembraram bastante, então se você gosta, é tipo uma questão de química com magia, esse livro aqui, basicamente. Mas, nossa, gente, eu juro pra vocês, tinha uns momentos, assim, que eu tava lendo com o punho fechado, eu tava fazendo força, assim, pra descontar minha raiva. Eu tava muito sentindo fisicamente a raiva desses personagens. Da metade do livro pra frente, a história muda completamente, vira um caos. Eu não posso falar muito sobre, porque tem uma revelação ali na metade. A protagonista, ela vai fuçando nas coisas que ela tem disponível ali pra ela, sabe? Nos conhecimentos, nos arquivos do governo, ela vai descobrindo os podres sobre as pessoas, sobre a magia, sobre como tudo funciona ali na cidade, tudo que tá por trás dessa visão utópica que eles passam de lugar perfeito e protegido, lá lá lá. Na verdade, tem muito sangue por trás, né? Sangue sobre Brighthaven. Então ela vai descobrindo essas coisas, assim, eu não vou dar detalhes depois, spoilers, mas o rumo que isso toma, chegou em certo momento que eu tava lendo, dando volta por esse quarto, eu tava lendo de pé, com o livro aberto, andando em círculos, assim, fazendo um buraco no chão, igual desenho animado, porque eu não conseguia ficar parado, sentado, tava me dando tanta angústia, tanta agonia de saber essas coisas que eu ficava inquieto. E assim, é nessa parte que a gente começa a ver uma das melhores coisas que a autora fez nesse livro, que é a construção da protagonista. Porque essa protagonista, ela viveu, ela cresceu, ela nasceu dentro dessa sociedade, ela teve coisas colocadas na cabeça dela, crenças, e a forma dela ver os valores, as morais dela. Então, ela é uma pessoa de cabeça dura, tá? Então ela vai descobrir esses podres e ela vai ter muita dificuldade de aceitar isso no começo. E ela fica tipo, meu Deus do céu, não é possível que isso é desse jeito, que é verdade. Ela fica tentando achar desculpa, ela fica se negando. Aí você fica com raiva dela, porque tá na cara dela e ela tá sendo burra e ela tá sendo egocêntrica, mas porque essas coisas vão contra tudo que ela conhecia como vida até agora, sabe? Eu fiquei meio puto nessa hora, eu até pensei que ia dar um 4,5 pro livro, só que daí começa a cartada final da autora, onde ela vai mostrando aos poucos a protagonista quebrando essas barreiras construídas nela por essa sociedade mentirosa, e ela vai começando a ver a verdade, ela vai deixando esse ego dela de lado. É muito louco você ver como ela começa sendo essa pessoa completamente incentivada pelo sistema, ela tem que seguir o sistema, ela tem que buscar a glória, ela tem que buscar a força e o poder, assim como as outras pessoas do sistema, a ponto de deixar ela cega para as coisas que estão acontecendo e, mais uma vez, burra, até que ela vai passando por esse processo de iluminação, de acordar para a verdade, e que principalmente a verdade vai doer nela, então ela vai sofrer muito. Então eu entendi o fato dela negar logo de cara, porque ela ainda ia passar por toda a fase do sofrimento, que é difícil, mas é necessário, e eu acho que isso foi incrível, fez soar muito mais natural do que ela simplesmente descobrir uma verdade e ficar puta e tentar derrubar com tudo, como qualquer outro livro genérico, né? Então eu acho que isso foi um elemento adicional que me agradou bastante. Assim, gente, ninguém muda crenças que estão enraizadas dentro de si da noite pro dia, sabe? E eu acho que é algo que a gente não para pra pensar em livros de fantasia, principalmente, quando tem essas mudanças bruscas e autodescobertas, sabe? Como os personagens sempre mudam da água pro vinho, assim, a partir do momento que eles descobrem alguma coisa, sem considerar o contexto da pessoa e a vida da pessoa, né? O crescimento dela. Enfim, achei isso maravilhoso. Gente, muito bom, tá? O final é um surto, é um caos, você vai se rasgar de dentro pra fora. Tem vários momentos, assim, que a autora do nada é gráfica e violenta e sangue nas páginas, tá? O que é uma delícia. Mas assim, é um momento que pega muito desprevenido, porque tá todo bonitinho, todo negocinho até lá, e do nada tem um
um braço voando, sabe? Mas enfim, 5 estrelas favoritados, Sangue sobre Brighthaven. Leiam esse livro imediatamente porque ele é muito bom. Vamos pro próximo, que na verdade foi o único livro que não foi bom dessa minha TBR. Não só não foi bom, como foi o meu único livro de fantasia abandonado. Eu cheguei em metade desse livro, eu não suportava mais, tava chatíssimo, que é esse aqui, ó, ele vai sair pela Morro Branco, eu acho que já tá em pré-venda, não sei. Between Two Fires, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês a capinha brasileira, que é Entre Fogo e Sangue, o nome do livro em português, tá? Eu li esse daí, eu não vou segurar esse livro porque ele tem aquele emborrachado, já tá me dando agonia, já tá enchendo de dedo, eu tenho pavor desse soft touch, eu não sei porque os editores continuam fazendo esse negócio. Enfim, Entre Fogo e Sangue é um livro nessa época medieval, um livro com esse reconto meio europeu na época da Peste Negra. Não gosta de Peste Negra? Basicamente a gente começa a história acompanhando um guerreiro, um soldado ali, que ele tem um passado, que a gente vai descobrindo ao longo da história. Não descobri tudo, pois abandonei em 50%. Mas ele tem um passado meio sombrio, ele participou de umas guerras ali, ele fez algumas merda aqui e ali também. E ele tá passando por essa, vamos dizer que é uma Europa desolada. Eu não lembro se ele usa os nomes mesmo de cidades ou inventou, eu acho que usa os nomes. Você vê como foi bem memorável pra mim. Mas ele tá ali passeando e daí ele encontra essa menina, uma criancinha, que os pais dela acabaram de morrer, ela tá sozinha no mundo e ela vai começar a acompanhar ele nessa jornada. Eventualmente, ele também vai encontrar um padre, que vai ser tipo trio, assim, o espadachim, o guerreiro, a criança e o padre. Parece o começo de uma piada. Mas enfim, tá chovendo, não sei se tá dando pra ouvir no vídeo. Eu tenho academia 5h30. Será que eu uso isso de desculpa? É que assim, né, eu descobri que não chove dentro da academia. Então, né? Mas enfim. Aí ele, logo no começo a gente vê que essa menina, ela tem uma conexão com o espiritual. Ela diz que ela vê uns anjos, os anjos vêm e dão umas mensagens pra ela. Ela tem uma energia meio oráculo, assim. Então ela fala, eu preciso que você me leve até essa cidade tal, porque tem coisas pra mim lá. Vai acontecer alguma coisa que eu preciso estar nessa cidade, a gente precisa estar lá. Mas nunca é muito explicado o porquê dessas coisas. São meio que profecias e visões e sonhos e coisas paranormais que fica bem ambíguo, assim, fica bem... sei lá. Eles começam essa viagem, essa road trip a pé, de carroça, nem lembro agora, através desses pequenos vilarejos, dessas cidades, até chegar nos lugares que a menina precisa ir. E daí a gente vai vendo, tipo assim, tá o negócio da peste, né, só que é muito mais além. Então aqui as pessoas, todo mundo morreu basicamente, cada vilarejo sobrou 2, 3 pessoas, corpos no chão, assim, então tá um negócio bem pós-apocalíptico, só que medieval. No meio disso tudo vão acontecendo algumas coisas sobrenaturais, paranormais... E, enfim, o livro, ele tem um quesinho de religião também. Então ele começa, na verdade, ele abre contando a história da queda dos anjos que se rebelaram contra Deus, foram lançados na terra e eles viraram os demônios, né? Pra atormentar a raça criada por Deus, que são seus filhos, os homens, os humanos, basicamente. Então, ele vai ter esse plano de fundo de que tá acontecendo uma guerra entre os demônios e os anjos. Os humanos estão no meio, só que isso também acontece no mundo espiritual e ele vaza um pouquinho pro mundo real. É uma brisa, tá? Uma viagem. E aí, isso que eu consigo explicar pra vocês essa sinopse. É um livro que me causou muita estranheza no tom dele, a narrativa, a forma como ele é escrito, as dinâmicas, os diálogos, é tudo muito estranho. Eu não sei se eu me conectei completamente, não sei se eu gostei do estilo de escrita. Era um livro que eu não tinha vontade de pegar, eu passava dias e dias sem ler, e depois quando eu pegava, eu ficava, nossa, eu li um capítulo, eu já não suportava mais ler, sabe? Ele tem uma aura bem gótica, medieval, essa coisa mais sombria. Eu acho que ele é considerado, classificado até como livro de terror. Zero terror, tá, galera? Nem ignora isso daí, porque não tem nada a ver. Eu achei, na verdade, que seria a receita do sucesso, sabe? Gótico, medieval, com elementos paranormais, um pouquinho de religião, assim, meio que deturpado. Nossa, que sabor! Só que nada a ver com as expectativas que eu criei. Eu não gostei da forma como o autor conduziu tudo. Eu achei que ficou chato, eu achei que ficou repetitivo. Eu tô descobrindo que eu não sou muito fã. Uma coisa aconteceu com The Devils, do Joe Abercrombie. Eu não sou muito fã dessa coisa de road trip medieval a pé, com personagens meio irônicos, assim, meio, sabe? Negócio meio bobalhão, assim. Tá certo que no The Devils era muita piadoca, mas aqui também essa coisa deles ficarem só andando e nada muito acontecendo, ficou repetitivo e eu não curti. Inclusive, toda vez que eles chegam em algum lugar que pode acontecer, que tem um início de alguma coisa legal, logo ele cai e logo fica chato de novo, nada engata muito, não tem nenhum momento que ele bota aquela quarta marcha que você só vai, que você começa a engolir o livro. Sempre ele ameaça aí e não vai pra lugar nenhum. Os personagens, eles têm uma vibe muito característica que eu acho que é bem divisor também. Muita gente vai gostar desses personagens, muita gente não vai gostar. Eu sou do time que não gostou. Eu achei que esse guerreiro, ele é um pouco frouxo. ele é meio babacão, assim. Ele tem algumas
coisas até meio problemáticas. Essa menina, eu achei que foi uma tentativa meio falha de criar essa aura, essa ideia de uma criança angelical, misteriosa, que não se sabe muito sobre ela, toda branquinha, loirinha, com os cabelos gigantescos, sabe, um negócio meio Final Fantasy, assim, que também não deu muito certo. Aí tem esse padre, que é a caricatura de um padre, basicamente, né? Então eu achei os personagens mornos, eu achei que eles serviram a história do que a história servia a eles. Acho que a grande questão é que ele tem, assim como o Joe Abercrombie, essa coisa do sarcástico, do irônico. Só que aqui eu acho que ficou avulso, não funcionou muito. Criou esses diálogos meio engessados, uns diálogos meio não muito naturais, sabe? Sabe quando às vezes dá aquela sensação que você tá lendo, mas não parece que você tá lendo? Parece que nada tá entrando na sua cabeça, você tá lendo só palavras aleatórias. É isso que eu tava me sentindo às vezes. Esses elementos e todo, tem os interlúdios que vai falar sobre os anjos e os demônios, o embate entre eles, que supostamente era pra adicionar algum contexto na história e ajudar você a entender o que estava acontecendo no paralelo, só que eu acho que só ficou bagunçado, ficou mal executado, mal desenvolvido, mal inserido ali na história. Eu acho que eu entendo o que o autor quis fazer em relação ao paranormal da história, só não acho que ele fez muito bem. Aí, enfim, nada estava muito marcante pra mim, eu acabei abandonando esse livro na metade, que eu não aguentava mais, eu queria ler outras coisas, eu suportava mais estar lendo esse livro, e eu fui pesquisar sobre o final. Eu achei ridículo. Eu achei patético. Ainda bem que eu não terminei. Fora que tem uns negócios, tava a dizer pra vocês, de estupro. Assim, é medieval, né? Obviamente, uma época, lá. Mas eu achei que não foi bem abordado. Sabe como a forma como o autor coloca isso na história é incômodo? Não é em relação ao período, ao acontecimento em si. A forma como o autor faz. Eu fiquei incomodado. Eu vi uma resenha que resume essa história perfeitamente, que é uma mistura de sonho febril religioso com ficção histórica pandêmica. É isso, basicamente, uma pandemia com paranormal, tá? Gente, vai que é a vibe de vocês, né? Não sei. Daí uma chance se você achou interessante pela sinopse, mas eu não achei não. Tá. Mas aí vamos voltar a falar de coisa boa, de livro bom, de livro incrível, maravilhoso. Eu quero falar sobre outro livro que vai sair pela Morro Branco também. A Morro Branco abriu as portas, liberou as fantasias que estavam lá trancadas a 7 chaves dentro da editora. E eu não tenho a edição final também, porque eu acho que ainda tá em pré-venda, mas eles vão lançar o Black Sun, da Rebecca Roanhorse. Eu vou deixar a capinha também aqui pra vocês. Esse livro já tem capa e edição nacional, que eu acho que ficou bem triste, inclusive, coitada, ficou bem generiquinha, né, comparado com a original, que é bem mais bonita. Mas enfim, Black Sun já é uma outra vibe de fantasia, uma outra coisa. E eu gostei, inclusive, na verdade, que todas as fantasias que eu li esse mês, todos os livros desse vídeo, cada um tem um estilo diferente, nada ficou muito repetitivo, nada ficou cansativo, sabe, de parecer que eu tava lendo o mesmo livro 5 vezes, o que é um pouco tem acontecido com algumas fantasias, principalmente no gênero da romantasia, mas aqui não, cada livro foi muito distinto, com elementos diferentes, com propostas diferentes, com escopos diferentes, e aqui em Black Sun a gente tem muito mais essa coisa de criação de um mundo rico, de um povo rico, cheio de cultura, de cores e sons e cheiros e ambientes e atmosferas, tanto que é um livro com vários pontos de vista, cada ponto de vista é completamente diferente um do outro, todo mundo vai meio que converger eventualmente, né, mas é um livro muito rico em cultura, em construção de mundo. Eu amei como a autora aqui fala das pessoas, dos lugares, mas enfim, vamos pra sinopse, que assim, o próprio livro, ele não entrega muito, tá, ele dá uma sinopse bem vaga, então, justamente porque assim, são vários pontos de vista, cada ponto de vista tem os seus objetivos, tá passando pelas suas coisas ali, e não tem uma sinopse geralzona pra todo mundo. Então, eu vou explicar pra vocês mais ou menos o que tá rolando. A gente tem 4 pontos de vista. O primeiro deles é o... eu sou muito bom com o nome, né? Serápio. Serápio, ele vem de uma tribo ali, ele, logo no começo da história, ele tá passando por um processo, um ritual ali, onde eles estão com a faca mesmo assim, fazendo um desenho de um pássaro, de um corvo no peito dele. É um ritual comum ali, e a gente aprende eventualmente que ele também é cego, e ele perdeu a mãe, e ele tem um objetivo de vida muito grande, ele é uma pessoa muito misteriosa, ele tem uma conexão com os pássaros, ele consegue meio que entrar na mente dos pássaros e observar lá de cima, um negócio meio Assassin's Creed. Tem um jogo do Assassin's Creed que é igualzinho, o cara entra no pássaro e consegue observar de cima. Ele faz isso, e ele tem uma missão misteriosa, tenebrosa, e ele precisa chegar em certa cidade, que é meio que a capital deles ali no continente. Beleza. Não se sabe se ele é bom, se é do mal, porque ele é muito, muito quieto, ele tem aquela aura de bomba relógio, sabe? Você nunca sabe o que esperar dele, se ele vai explodir, o que ele vai fazer. Enfim, no segundo ponto de vista que a gente tem é eu vou sempre olhar na minha colinha aqui, é a Shiala. Ela é uma capitã, ela faz esses serviços assim, tipo, de navio, de levar carga, de vender coisas, de fazer serviços para vários clientes diferentes que requer velejar no oceano ali, né? Logo no começo da história ela já tá saindo da prisão, ela acabou de ser presa,
presa porque ela se embebedou e foi lá e se deitou com outra mulher que era casada com um cara. O cara ficou puto, chamou a polícia. Uma zona, ela é meio doidona, assim, sabe? Ela é muito legal. E daí, ela recebe esse trabalho de levar dali onde ela tá um rapaz que é o menino lá, que eu acabei de falar pra vocês. O Serápio. Gente, que eu com os nomes de personagem. Ela tem que levar o Serápio pra capital. Então, 2 personagens, o objetivo dela é levar ele e tem que ser em 20 dias porque vai acontecer alguma coisa e tem que ser nesse prazo. Daí, os outros pontos de vista, eles são lá, nessa capital pra onde eles estão indo, que tem a Narampa. Ali naquela cidade, eles têm essa vertente meio religiosa também. Ele tem um monastério ali, que tem vários sacerdotes. Tem um sacerdote que é das facas, que ele lida com assassinatos, com proteção e tal. E a Narampa, ela é a sacerdotisa do sol. É meio que a chefona ali. É só que ela é mega jovem, assim, sabe? E tem o conselho deles. E eles decidem junto com esse conselho o que vai acontecer com as tribos. É uma cidade imensa, que é dividida em vários distritos. E cada distrito é muito distinto um do outro. Tem povos diferentes, então aí que entra também muito a construção do universo da autora, de construir povos diferentes, vestimentas e a forma como ela descreve quando eles estão num distrito, eles entram no outro, como a vibe é completamente diferente. Nas casas, tipo, tem um distrito que todos os edifícios ali, os prédios, as casas, é tudo pintado de preto, e já no outro é flores e coisa, sabe? Então é bem diferente. E ela é essa sacerdotisa. Aí, num desses clãs, tem uma matriarca que ela morre logo no começo da história também. E um dos pontos de vista, o quarto ponto de vista, é o filho dela, que é o Okoa. Você vê que cada um tem um negócio diferente e eventualmente eles vão se juntar porque vai rolar, tá? Essa promessa, ele fica nessa tensão de que vai acontecer um grande evento que é a convergência, não sei, eu li em inglês, tá? Que dá a entender que é tipo assim, um eclipse, um solstício, um negócio ali que vai quebrar o balanço e que vai dar merda quando chegar essa convergência. Tá todo mundo naquele clima de tensão, de cu trancado, sabe? A gente vai vendo o desenrolar de tudo isso. Esse livro é uma trilogia, tá? O primeiro livro de uma série. Eu achei recheadíssimo de coisa boa, de coisa gostosa, de personagens cativantes, de um universo vívido que assim respira pelas páginas, que você tem gosto de acompanhar a autora escrevendo e construindo e mostrando tudo isso pra você. Sabe quando você lê com tanta vontade, dá vontade de você ler com o dedinho seguindo enquanto você tá lendo, porque você quer absorver cada pequeno detalhe da construção que a autora vai fazendo? Ele tem esse toquinho de magia, uma magia que você não sabe muito bem. Na verdade, assim, ela existe, ela é palpável, né? Dá pra você ver ela acontecendo ali, mas é uma magia, é só um toquinho extra na história. A história não é focada nesse. Não existe um sistema de magia. Cada pessoa, cada personagem tem as suas dores, o seu passado, a sua história, e tem uma cerejinha em cima do bolo, que é uma camadinha de magia pra aquela pessoa, sabe? Então tudo isso você fica lambendo os beijos, lambendo os dedos assim, enquanto você tá lendo. Mas acima de tudo, é um livro com uma carga muito profunda, principalmente quando se trata em questão de pessoas. Ele é um livro baseado com elementos muito fortes, tanto nos nomes, nas construções, no visual, né, nos personagens, nas descrições e tal, de uma América pré-colombiana. Então é uma América que é marcada por uma grande população indígena. Isso é o livro inteiro, basicamente, e por isso que ele é muito rico, é muito bonito, é muito legal. Mas ele vai falar bastante sobre os povos, então, sobre essas pessoas. Então, é um relato de pessoas atormentadas pelo passado, pelos traumas geracionais, pelas coisas que quebraram essas pessoas, machucadas por não pertencer, pessoas que, enquanto um braço acolhe, o outro braço destrói e rejeita. É a nuance do que é ser uma pessoa boa, do que é ser uma pessoa má, do que é ser um herói, do que é ser um vilão, com todas as coisas ali no meio, mesmo que isso seja sombrio, sabe? Então, eu achei encantador esses detalhes. E assim, a escrita, gente, eu tava lendo esse livro de madrugada, eu precisava dormir, eu não queria parar, eu só queria ler mais um capítulo, e os capítulos são meio grandes até assim, então eu sabia que eu ia demorar, mas eu falava, vai, não importa, eu só quero mais um pouquinho desse livro, desse universo. Parece que tem crack nessas páginas. Assim, eu não vou dizer que todos os pontos de vista foram maravilhosos, ele não tem aquela coisa que chega um ponto de vista, você fica, não quero ler essa pessoa, queria voltar para aquela pessoa que eu tava. Mas tem os pontos de vista menos interessantes. Então, o Serápio e a Chiala são os melhores. Eu acho que é meio que unanimidade, que esses são os 2 melhores personagens. A Narampa e tô lembrando os nomes, hein? E o Okoa são os pontos de vista mais fraquinhos, assim, que chega e você fica, legal. Legal, né? Mas, enfim, eu achei uma história com todos os elementos, assim, são muito intoxicantes. Eu acho que essa é a palavra boa que resume esse livro, um livro que te intoxica. Tanto essa coisa da magia, sabe? Eu fico de cara, porque, tipo, a Chiala, por exemplo, o poder dela, ela é meio que uma sereia. Ela canta e as coisas acontecem. Por exemplo, ela vai passar grande parte da história ali nesse navio no mar, né? Então, ela tem um poder de, com a voz dela, cantar e fazer o mar se acalmar. Então, isso super ajuda na viagem e tudo mais. Mais uma vez, eu achei muito legal como tudo isso é
inserido na história sem tomar o palco dos personagens, tomar o palco do que realmente importa e do que a autora quer contar pra gente. É só a cerejinha do bolo. Gente, incrível, Black Sun, vai sair aí, tá em pré-venda, compra esse livro também e lê. Eu sei que é uma trilogia, vai demorar pra gente ter os outros, né? Ainda mais Morro Branco, que demora pra caceta, mas vale a pena, tá? Pela leitura, é muito, muito bom mesmo. E eu vou ler os próximos logo em breve, tá? Eu não vou esperar, não. Pegar inglês mesmo, que eu tô sedento pra ler. E por último, vamos falar do livro que eu acho que é o que parte de vocês mais espera que eu fale, que é, assim, já é um livro mais farofinha dessa lista, o livro mais sucesso do TikTok. É o único dessa lista também de romantasia, mas eu vou dizer pra vocês que o livro tem pouco foco em romance, tá? Então, eu até fiquei feliz, na verdade, porque eu não gosto muito. Me surpreendi bastante, como eu falei, tá uma ressaca lazarenta. Esse livro me empurrou, assim, pra fora da ressaca, ele segurou minha mão pra eu voltar a ler loucamente. Foi muito gostoso, tá? Me surpreendi positivamente, acho que eu dei 4 ou 4,5. 4,25, não foi nenhum nem outro. Que é o Academia Arcana, da Elise Kova. Esse livro foi lançado aqui pelo Arqueiro, são 2 edições, tem essa edição capa dura, mó bonitona, ó, cheia dos treco-teco, dos balacobaco, bem bonita, e tem uma edição capa mole também, eu não tô com ela aqui, tá lá na sala, mas ela é daquela que você vai aquela capa mole, molinha mesmo, sabe, que balanga, é uma delícia, inclusive o físico dele. Mas enfim, Academia Arcana, vamos para a sinopse desse livro, vamos ver nomes, porque eu já não lembro nomes, e não tem sinopse, porque não tem orelha. Bom, nesse universo, existe um governo principal ali, um rei. O resto da população são dividida em casas, negócio meio Game of Thrones, assim, famílias. E a magia desse universo é através de cartas de tarô, que são os arcanos menores e os arcanos maiores. A população ali, as pessoas que têm acesso à magia, trabalham com os arcanos menores. Como funciona? Eles têm as cartas de tarô, eles pegam essas cartas e eles ativam o poder. E cada carta tem um poder diferente desses arcanos menores. Só que são cartas que você pode produzir. Então, parte da magia e da habilidade das pessoas é conseguir desenhar essas cartas. Você pode fazer várias cópias da mesma carta para você usar várias vezes aquele poder. E você pode fazer de quais cartas você quiser. E você vai para uma batalha, eles falam que eles colocam tipo um bolinho de carta assim preso na perna e eles vão conjurando essas cartas à medida que eles precisam usar esses poderes. Beleza, esses são os arcanos menores. Os maiores são poderes mais específicos e são poderes que supostamente não existem, né? As pessoas não têm acesso a esses arcanos maiores, mas assim... a gente vai descobrir que existe sim. É aquelas revelação farofa, clichê, que a gente já sabe como até a história vai acabar. Mas de qualquer jeito é muito divertido. Só que o uso dessas cartas é totalmente restrito às pessoas que participam dessa academia arcana e as pessoas que têm o aval desse governo, desse reinado pra usar. E as pessoas entram na academia, aprendem a usar e consequentemente depois elas vão pra cargos ali pra ajudar o reino, né? O que acontece? A nossa protagonista, ela usava ilegalmente. Ela não fazia parte da realeza, da alta sociedade, ela não fez parte da academia e ela, na verdade, contrabandeava coisas da academia com a ajuda da irmã dela pra fazer essas cartas do lado de fora e ajudar pessoas também. Só que ela foi pega. Então, no começo da história, ela tá presa porque ela, né, contrabandeou as coisas ali e chega o príncipe, o próprio príncipe em si, em pessoa, e fala, então, eu vou te tirar daí, você vai pra Academia Arcana, tcharam, eu vou te levar, só que daí você vai precisar me ajudar lá dentro, você vai ser a minha espiã. Eu só falo espiã, eu só lembro da Sarah, não é a gente. Enfim, divaguei aqui com um BBB. Em troca da sua segurança, eu te tirar dessa prisão. Não só isso, a protagonista ela vai ser forçada a fingir que está noiva desse príncipe. Ai, aquela coisa bem água com açúcar de romantasia, né? Então ela vai estar nesse noivado falso, tentando buscar pistas ali do que esse cara quer. Ele quer encontrar uma carta muito poderosa lá, que é a carta do mundo. É uma carta que tem o poder de conceder um desejo. Ele pode modificar o mundo inteiro se ele quiser, tá? As palmas da mão dele, né? Então ele vai tentar buscar essa carta e ter muito poder. E ela vai precisar ajudar. Só que assim, a irmã dela desapareceu, não sabe se morreu, o que aconteceu. No meio de tudo isso, ela tá dentro da academia, ela vai conseguir investigar melhor o que de fato aconteceu com a irmã. E é isso, ela vai entrar na academia, ela vai ter o dia a dia dela ali, ela vai participar das aulas, ela vai fazer amigos, vai fazer inimigos também, vai ter dinâmica com outros estudantes, ela vai aprender a lidar melhor com o poder e tudo mais. Enfim, gente, eu tava muito ruim da leitura. Esse livro, ele foi assim, um antibiótico pra minha febre. Sabe assim, a febre que leva uns dias pra passar, que você precisa suar pra passar? Eu demorei 2 semanas pra ler esse livro. Não foi uma leitura rápida, mas foi aquela leitura que falou, nossa, Vitor, te levo de volta pro mundo dos livros. Eu tava muito empacado, esse aqui me fez devorar livros novamente. Então, foi uma farofa muito gostosa. Esse livro tem muitos elementos, assim, que é a junção de várias coisas que com certeza vai te entreter. Ele tem esse sistema de magia divertido,
divertido, né, das cartas. Ele tem uma coisa meio eventos de competição, tipo, de tempos em tempos ali eles têm uns torneios que eles precisam passar pra continuar na academia, meio que umas provas, assim, né. Tem muitas coisas que são altas apostas, então, tipo, se ela não conseguir, ela morre, basicamente. Então tem muito perigo, tem muita urgência, tem sempre aquela coisa de, meu Deus, eu preciso fazer isso. Não é uma história calminha, é uma história que sempre você vai estar desesperado com alguma coisa junto com a protagonista, então o ritmo acaba sendo muito gostoso também. Tem perseguições, tem atritos mágicos, tem até um negócio meio escape room ali, eventualmente. Tem drama de família, como eu disse, a protagonista, a mãe dela morreu e a irmã dela tá desaparecida. Ela também tem um outro grupo de amigos, a gente vai conhecer esse grupo de amigos, mas também tem os amigos que ela faz na academia, e vai ter essa coisa meio found family, né, de ir se encontrando nessas pessoas e essas pessoas se tornando a verdadeira família dela. Então tem uns momentos bem fofinhos assim também. E tem o romance, que na verdade, assim, gente, eu vou dizer pra vocês, o romance ele tá presente. Tem cena hot? Tem, mas lá no final é uma cena assim de uma página. Na verdade são 3 cenas que eu contei, mas são cenas curtíssimas e que o romance em si fica em quinto plano na história, porque é tanta coisa mais que a autora vai trabalhar que ele acaba acontecendo em paralelo ali, mas não tem muito destaque, sabe? O que pra mim foi muito bom. Eu gostei desse par romântico dela, que é o... esqueci o nome do tio. O Kaylis. Ele é meio emo, assim, meio cabelo roxo, meio because the night will be the night. Eu não consigo desver o Kaylis sendo emo. E toda essa coisa de meio cringe de você pertence a mim, ele rosnou. De vez em quando tem essas frases, tá? Mas é tão jogado assim, como eu disse, bem deixado ali na história, que não tem muita importância, que eu não me estressei muito com isso, eu não fiquei muito revirando o olho com essas coisas. Elas aconteceram tão naturalmente, que na verdade eu gostei. E eu torço pra esse casal, eu quero muito que eles fiquem juntos, e eu fiquei batendo os pezinhos com o romance dos dois. Eu acho que nos próximos volumes vai ter muito mais, tá? Disso daí, já tô esperando o tanto de hot que vai ter no 2. Se tiver muito também eu vou dropar, tá? Eu não vou ter paciência. Mas assim, por enquanto, foi perfeito. A dosagem da autora pra todos os elementos aqui foi perfeito. E é mega slow burn, tá? É tipo assim, o beijo lá na página 500. O que é outra coisa que eu amei também. Mas o que realmente me cativou, duas coisas. O Dark Academia e o sistema de magia. Agora, é a minha sessão momento comparações. Eu amo comparar livros, que é uma forma de vocês entenderem mais ou menos o que eu quero dizer com cada coisa. Então, o livro, primeiro de tudo, ele suga de canudinho da fonte do Harry Potter, tá? Gente, sinto muito, mas não tem como não comparar quando ela chega nesse castelo, onde ela vai estudar por alguns anos, e os alunos são divididos em 4 casas, e tem um salão principal com mesas onde eles fazem as refeições, e tem uma mesa só pros professores, e os corredores de pedra, e os dormitórios de cada casa, sabe? É totalmente Hogwarts. Só que assim, chegou a um ponto de ficar vergonhoso de plágio? Não, eu acho que ela bebeu da fonte, obviamente, mas ela fez de um jeito que ficou um elemento agradável, ficou legal, ficou nostálgico, assim, de acompanhar, sabe? Eu acho que foi o baconzinho dessa farofa, tá? O baquinho. Outra coisa de Dark Academia muito legal, e comparado com outro livro também, é essa necessidade dos alunos terem alta performance, serem muito inteligentes, e tem muita competição ali dentro, todo mundo é meio que da realeza, e todo mundo é meio narizinho empinado, essa coisa meio arrogante, assim. Aos poucos ela vai conhecendo pessoas que não são, né? Graças a Deus. Mas tem essa energia de opulência. E eu acho que isso me lembrou bastante a vontade de muitos. Que, nossa, tem momentos que eu achei que eu tava lendo um spin-off da vontade de muitos, nessa sensação de você estar num ambiente acadêmico de alta concorrência, sabe? E por fim, no aspecto aventura, sistema de magia, assassinatos e tramóias e governo e traições e amizades, não sei o que, me lembrou muito Trono de Vidro. É uma mistura, gente, desses 3 livros, Harry Potter, Trono de Vidro e A Vontade de Muitos. Se você gosta dessa combinação, leia Academia Arcana, que você vai encontrar tudo isso aqui. Esse sistema de magia de tarô, eu gostei porque ele é difícil, ele não é, assim, não é difícil igual, por exemplo, no Sangue sobre Brighthaven, mas ele é complexo, ele é encorpado. Ele não é conveniente, ele tem uma dificuldade real, então você precisa desenhar as cartas, você precisa aprender. E ele tem descrições de algumas aulas onde eles estão aprendendo a desenhar as cartas, e a professora fala, não, aqui as suas linhas estão muito tortas, você precisa fazer essa borda tudo retinha e tal. Além disso, eles precisam descobrir as melhores formas de desenhar essas cartas, de acionar essas cartas. Então tem aulas onde eles aprendem a puxar a carta apenas pela vontade, pela mente, né, em vez de
levar a mão até a carta, eles só ficam assim parados e a carta sobe, já ativa. Essa proficiência com o negócio de usar as cartas também. Então assim, a gente vai vendo isso ao longo do livro, sabe? Essa construção, esse desenvolvimento do sistema de magia, vendo que não é um negócio bobinho jogado ali, aleatório. Esse negócio das cartas, inclusive, vai totalmente envolver o principal da história que a gente vai descobrir eventualmente com o que tem a ver, né? Que é esse negócio da carta do mundo, mas tem a ver com os arcanos maiores, enfim, todo um rolo que eu não quero estragar a história pra vocês, tem que ler e descobrir. Ai, gente, eu amei. Achei uma delícia o dia a dia ali, a protagonista fazendo amizades, ela metendo voadora nos rivais. Nossa, é um personagem, gente, que é o Draco Malfoy, tá? É impossível você não fazer o paralelo. Sabe aquele... Porque o Draco Malfoy, eu sempre disse que é um personagem que ele só surge pra xingar o Harry e sair de cena. Ele não tem desenvolvimento nenhum, né? Ele só serve pra isso. E aqui é uma coisa, tem um personagem que ele só existe pra ser o rival dela. Mas é um rival que ele irrita tanto que quando ela dá umas voadoras nesse cara, é muito prazeroso. É muito bom. Eu acho que a minha única crítica maior com essa história é em relação aos personagens secundários. Eu acho que eles são um pouco fracos. Na verdade, assim, a grande maioria deles, por grande parte do livro, é paisagem. São só outros alunos que estão ali no fundo. Você confunde quem que é quem pra você. Todos são a mesma pessoa, não tem muita distinção. Eventualmente, depois da metade, onde ela vai se aproximando mais de alguns, e alguns vão tendo um pouquinho mais de importância na trajetória da protagonista, aí você vai conseguindo ver melhor quem é quem, aí vai ter uma construção um pouquinho melhor. Mas no geral, comparado à protagonista, ao Kaylis e alguns outros paralelos ali, esses alunos, né, outros alunos da academia, meio de plano de fundo, eles são bem... né, qualquer coisinha ali. E assim, primeiro livro de uma trilogia também. Meu Deus do céu, é 2 séries pra eu terminar agora. Mas assim, a conclusão é desesperadora. Aquela conclusão que você fica... Sabe igual o Pincher tremendo assim? Eu fiquei desse jeito, eu preciso. Imediatamente, são 3, só publicou o primeiro, o segundo não saiu lá fora ainda, vai sair em julho. Ainda tem que esperar mais depois pro terceiro. Ah, eu não tenho coração não, pra essa coisa de série de fantasia. Eu vou ficar com meu sangue mesmo sobre Bright Haven, que é livro único. Mas aí, gente, 4.25, tá? Pra Academia Arcana, muito bom. Amei a minha TBR, essas minhas escolhas. Era pra eu ter lido mais uns 2 livros de fantasia, mas não deu tempo, porque vocês viram que eu demorei 2 semanas na academia. Mas tá bom, tô feliz. Lançamentos de fantasia, vocês veem aí o que você quer ler, o que você não quer. Vou deixar meu link da Amazon aqui na descrição, se você quiser comprar algum dos livros usando meu link. Eu ganho uma pequena comissão e você super ajuda o meu trabalho, tá bom? Vou ser muito grato se você comprar qualquer um desses livros pelo meu link. Se você quer se tornar um apoiador e tá mais próximo de mim e ajudar com o canal também, é uma forma de você apoiar mensalmente com um valor e você tem acesso a várias recompensas aqui do canal. Então a gente tem o nosso clubinho do livro, onde a gente lê no mínimo 2 livros juntos todo mês, se não é obrigatório participar. Eu tenho 2 LCs rolando, né, leituras conjuntas, mas você pode escolher se você quer participar ou não, se você quer participar só de uma, não quer participar da outra. Tá aberto, é um clube do livro onde você pode participar à vontade. A gente tem discussões todo mês, essas discussões elas ficam gravadas também, então você se tornando apoiador, você tem acesso a todas as discussões do último ano e parte desse ano também, né, que já foram algumas. A gente tem um grupinho no WhatsApp pra debater as leituras, mas também pra gente conversar durante o dia a dia. Tem acesso antecipado aos vídeos do canal, tem acesso a conteúdo extra, tem acesso aos bastidores do canal, vai ter evento, vai ter alguma coisa, a gente tem um encontrinho do Catarse, vai ter alguma maratona, o Catarse sempre fica sabendo antes, então é uma forma de você estar muito mais próximo e ajudar o meu trabalho financeiramente, tá? Se você quiser apoiar, o link do meu Catarse fica aqui embaixo pra vocês. Mas também, muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui. Obrigado, deixa um like, tá? Deixa um hype também antes de você ir embora pra ajudar na divulgação desse vídeo. Se inscreve nesse canal, me segue nas redes sociais que eu tô muito ativo ultimamente com as minhas postagens. E por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo pra vocês e tchau!